é o que causa pânico moral, né, nas pessoas, então isso dá engajamento, isso atrai as pessoas, né? Então, assim, é o tipo do discurso mais radicalizado que tem, é um discurso nazi-fascista mesmo, né? Assim, sem dó de carregar, de achar que a gente está exagerando na expressão. E tem um assunto que eu queria, que eu acho importante a gente comentar, que é o seguinte. Eu fiquei horrorizado, não comentei ainda, até separei para comentar contigo. Né? Não sei se o Guilherme teve tempo de separar, até pedi para ele separar, que é um videozinho de um pastor evangélico, uma coisa horrorosa, que ele pede a morte de LGBT. Nossa. Você acredita Mas que é eu uma vim coisa. pensando nesse assunto, Miguel? André Valadão. Coloca aí, por favor, Gui. Eu perguntei se pode, o Guilherme falou que pode colocar, sem problema. Então, coloca aí. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula, ensinando... Tem uma notícia aqui, Ive, que é a seguinte, deixa eu colocar a manchete aqui, ó. A gente comenta, ó. Contarato aciona Ministério Público e André Valadão pode ser preso, né? Eu vi. Mas enfim, o Mas, que você achou dessa fala aí? Eu vim pensando nesse assunto, foi transmimento de pensação, Miguel. Porque eu estava vendo essa notícia, né? Tá fervilhando no Twitter. E logo de manhã eu vi justamente esse tweet, dando essa notícia do Contarato, né? De que vai fazer uma denúncia, vai acionar o Ministério Público Federal. A dificuldade que a gente tem é que esse indivíduo, né? Que alguns chamam de pastor, ele não mora no Brasil, né? Então, me parece que ele mora em Miami ou em Orlando. Então, assim, o que dificulta um pouco ele ser responsabilizado por esses ataques que é constante, né? Isso ele vem assim, de forma assim reiterada, né? Ele se fez, ganhou notoriedade com esse tipo de discurso. E eu estou até estudando sobre isso, que eu quero até fazer um vídeo, para quem me conhece, eu faço alguns vídeos na internet. Esse tipo de discurso desse pastor Valadão é o que a gente chama, né, o que um autor até desconhecido, lá de 2011, chama de terrorismo estocástico. Não sei se você já ouviu falar, Miguel, eu fiquei sabendo dessa expressão há pouco tempo, recentemente, mas é uma forma de comunicar a violência, né, de incitar a violência de forma difusa, de forma que dificulta a responsabilização daquele que está comunicando. Veja que o tipo de discurso dele, ele incita, né, a aniquilação daquele que é diferente, do outro, daquele que não concorda com as suas ideias, mas de uma forma, vamos dizer assim, sutil, porque ele coloca o nome de Deus, né, no lugar. Então, assim, ele não incita, vamos pegar em armas, vamos matar todo mundo, não sei o quê. Então, assim, é uma forma de comunicação que incita a violência, está nítido nesse vídeo, né? Mas que para quem está escutando ali, os fiéis, eles não enxergam isso como uma coisa brutal, uma violência, né? Eles se identificam com aquilo, né? Infelizmente. E isso é uma forma de comunicação da ultradireita, da extrema-direita, eles sacaram isso, eles percebem essa forma,
né? E eles utilizam isso de muitas maneiras, principalmente a igreja evangélica, assim, que infelizmente essas igrejas mais fundamentalistas têm essa coisa de ódio, né? De discurso de ódio, né? Principalmente agora contra a comunidade LGBTQIA+, principalmente associando, inclusive, com a pedofilia. Né? E o que me parece muito curioso, por quê? Porque já tem diversos dossiês, né, está sendo publicado em massa, casos, né, está aparecendo, mas que não sei por que não é tão divulgado na imprensa, né? Na imprensa escrita, às vezes sai alguma coisa, em casos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, de pastores e padres envolvidos em casos de pedofilia. Né? Não são casos isolados, são muitos casos. Né? Então, assim, eu acho que essa forma de ataque ele é proposital para tentar. É uma cortina de fumaça, na minha visão, Miguel. Não sei se você concorda comigo. Então, e assim, eles pegam fatos, isso também é uma outra forma da direita de fazer, da extrema-direita de fazer, eles pegam fatos verídicos, né, que realmente aconteceram, e inserem num contexto distorcendo a realidade. Né? Então, aquilo faz parecer verdade para quem recebe a mensagem. Cadê o Miguel? Achou? Não, estou ouvindo. Agora eu boto o convidado na tela inteira. Mas fico aqui ouvindo. Tá bom. Não, eu acho que essa fala do André Valadão, para mim, é a fala de um criminoso. Né? É muito grave, é muito irresponsável. É a fala de um nazista. Né? Exato. Ele fala contra os homossexuais, ele externa um preconceito, uma violência que é completamente criminoso. No mundo hoje, pelo menos no ambiente democrático que a gente vive, é muito criminoso. Ele fala... E é sempre bom lembrar que no Brasil, eu acho que está no ranking, né, no top, no primeiro de violência contra homossexuais, né? Então, assim, esse tipo de discurso é sujar as mãos de sangue. Exatamente. O Brasil, lembrou bem, o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. Tem muita gente que morre, milhares de pessoas, é uma coisa... E são sempre crimes violentos, né, Miguel? Não é assim, né, um tiro, não. É sempre com bastante violência e requintes de crueldade. Violência, não só os crimes, como o Brasil. Eu lembro, por exemplo, eu já conversei muito com a Duda Salabert, tem vários deputados que eu lembro que os jovens, né, as crianças e adolescentes, né, ou são mortos, ou violentados, ou são empurrados para a prostituição mais violenta que tem no Brasil. Né? A prostituição já na infância, na adolescência, não se dá chance. E é impressionante como você pega a categoria mais vulnerável do país, que mais é morta, que mais tem vulnerabilidade financeira, emocional, e você agrega isso mais essa camada de violência, como se fossem os inimigos da nação. Né? Aí você vê um cara como esse, André Valadão, um cara rico, branco, um cara que... Cara, tem tudo, tem mídia. A troco de quê que o cara é tão covarde que o cara vai dedicar toda a energia dele para atacar a camada mais vulnerável, que não faz mal nenhum para ele, nem para ninguém, inventando mentiras que tem drag queen pelado na rua. Para que isso, Ive? É muito revoltante. Isso é o que causa pânico moral, né, nas pessoas. Então isso dá engajamento, isso atrai as pessoas, né? Então, assim, é o tipo do discurso mais radicalizado que tem, é um discurso nazi-fascista mesmo, né? Assim, sem dó de carregar, de achar que a gente está exagerando na expressão. É literalmente um discurso porque o cara, ele, se quiser, não pode falar nada, não precisa falar nada sobre as pessoas que ele não gosta. Né? Você tem vários países, por exemplo, que você não são... Essa questão é global, o mundo está evoluindo, mas você fazer campanha, ainda mais a sugestão que ele deu, né? Ele falou uma coisa muito forte, ele falou em morte. Ele falou que Deus mataria todo mundo.
Imagina isso na cabeça de um psicopata. Como é que esse negócio entra? Depois a pessoa não entende como é que aparece um psicopata aí matando gente. Sim, né? Ele se sente legitimado por Deus a cometer esse tipo de crime. Nossa, usar a religião para isso, em 2023, usar a religião para você pregar o extermínio de toda uma... Enfim, né? É muito medieval, é muito medieval, né, Miguel? Agora, eu espero, assim, que realmente que isso seja levado a sério, que essas investigações sejam, assim, a fundo, porque esse não é um fato isolado. Se você for puxar a capivara dele lá, ele tem diversos crimes de preconceito, racismo, nesse tipo, né? E seria o caso, inclusive, eu acho que seria o caso de decretar uma prisão aí, porque ele não vai parar. Ele não vai parar. Então, se ele não for afastado, se não tirar as redes sociais dele, se ele não for realmente preso, né, ele não vai parar. Então, eu acho que ele não mora aqui no país, se não me engano, ele mora em Miami, eu não sei. E tem que pedir, sei lá, a deportação desse cara, extradição, não sei qual que é o termo certo de usar nesses casos. Como aquele outro também que está foragido lá, tem vários, né? Tem bolsonaristas que estão foragidos, mas também um influencer, que agora me fugiu o nome. Mas que está nas redes sociais aí, ninguém pega, né? Não acontece nada. O Alan dos Santos, não? Isso, o Alan dos Santos, Outro dia estavam marcando o Alexandre de Moraes, que é a rede social que ele utiliza no Instagram é tal, porque, né, ele também está proibido de se manifestar. E ele está lá nos Estados Unidos, e parece que se não tiver um acordo também, uma vontade, né, do governo de trazer esses caras, eu acho que não acontece nada. Isso é um desafio também para o mundo inteiro discutir o que é liberdade de expressão. É verdade? Sim. Porque se eu abrir um site aqui para falar, tem que matar todos os cachorros, os cachorrinhos bonitinhos, brancos, têm que ser mortos, né? E fizer uma campanha e ganhar dinheiro. Pode isso? Vai ter uma campanha contra mim, vou ser preso. Entendeu? E um ponto a favor desse pastor Valadão é que se ele realmente está nos Estados Unidos, lá eles são muito a favor da liberdade de expressão, né? Lá eles podem, né? Lá a liberdade de expressão está quase acima da vida. Então, literalmente. Mais ou menos, né, Ivia? Eles são hipócritas, né? Pode o que o establishment permite. Vai, sei lá, defender a Rússia lá nos Estados Unidos. Vai verdade. As pautas lá. Vai defender o comunismo lá nos Estados Unidos. Pode alguma coisa lá, tanto que os Estados Unidos, historicamente, ao longo do século XIX e XX, as pessoas esquecem isso, era o país que mais censurava no mundo. Todos os escritores americanos, antes da década de 50, saíram dos Estados Unidos para poder publicar seus livros. Todo mundo foi para Paris, Londres. Alguns quase enlouqueceram, Henry Miller. Né? O James Joyce, o Ulisses, foi proibido muitos anos, foi liberado na Europa toda, era proibido nos Estados Unidos. Tanto que tem um prefácio famoso do próprio James Joyce defendendo a publicação do Ulisses nos Estados Unidos. Até a década era o país mais puritano que censura em todos os sentidos, inclusive política, ideológica, é o país do macartismo, né? Que foi muito violento. Prendeu muita gente, o macartismo, muitos escritores. Tem filmes sobre isso, vários filmes sobre a censura nos Estados Unidos. E a antiga censura nos Estados Unidos. Mas é considerado o país mais democrático do mundo. Porque eles são hipócritas e eles reescrevem a história. Né? Sempre reescrevendo a história. Toda a história americana é presidente que mandava prender todos os editores de jornal, né? Todo mundo mandou prender. O Abraham Lincoln mandou prender todos os editores de jornal. Não, tem editor que está escrevendo contra, prende, depois soltou, mas toda a história americana. A Europa toda é uma história parecida, mas enfim.